que foi o que o Sepultura fez, desde o começo. Desde o começo. Desde o começo, quando eles estavam em BH, começando a carreira deles, desde o começo eles mandavam as demos, por mais toscas que elas fossem, para fora. E a ideia sempre foi tocar fora do Brasil. A nossa, embora as influências chegassem de fora, sempre foi que era fundamental que o texto fosse entendido. Ainda mais se você botar dentro do contexto que aquilo era quando o Brasil estava se redemocratizando, quando pela primeira vez era possível falar o que você quisesse. Então era profundamente, no caso, subversivo de dizer. A gente achava que a gente estava contribuindo de algum modo para o fim do regime militar. E o regime militar era tudo de ruim. Ou seja, a gente achava que também com virada essa página, o Brasil logo se tornaria um país democrático, justo. Toda... E vocês ali em Brasília ainda por cima, ainda né? É isso, cercados pelo poder. Teve alguma coisa de polícia vindo atrás, nesse iniciozinho dessas bandas tocando ou não? Olha, eu pego o bonde andando. Quando eu entro para a turma em 80, eles já tocavam há 2, 3 anos. Então, eles tiveram mais perrengues. Tem a famosa festa, a Roconha, onde todo mundo é preso. Aquilo que o Renato fala, ele fala em Faroeste Caboclo dessa festa. Essa festa existiu. Essa festa existiu. Existiu. Eu não sei quem organizou a Roconha e fez todo mundo dançar. Isso rolou. Foi uma festa num sítio em Brasília e o Idiota fez os convites em seda de... Puta que pariu, na ditadura. Na ditadura. E a polícia foi e prendeu todo mundo. Que loucura, cara. E depois você tem... naquele momento ainda, você tinha que pedir permissão da censura, que era um órgão do Ministério da Justiça, para fazer shows. Então, você tinha que mandar o repertório a ser tocado e era aprovado ou não. O primeiro disco Capital é censurado. É censurado? Ele é censurado, eles queriam, por causa de Veraneio Vascaína. Eles queriam, primeiro momento, riscar o disco por disco. Depois eles tentaram, aí entraram os advogados da gravadora para subtrair a faixa e ficou uma queda de braço. E no final das contas, o que ficou acertado foi assim, o disco vinha lacrado com a tarja, proibido para menores de 18 anos. Que maravilha! Maravilha, a gente usou isso como... Marketing. Aliás, eu lembro de ter gravado chamadas dizendo, se você não pode comprar, peça para o seu irmão mais velho. Tipo Playboy. Que maravilha! Tipo Playboy. Aí vendeu mais ainda. Mas a gente não pegou a dureza, por exemplo, que a geração que nos antecede pegou. A gente não pegou, ninguém teve que se exilar, ninguém foi torturado, ninguém foi perseguido. Então, a gente pegou o regime já caindo aos pedaços. Quando a Aborto Elétrico apresentava músicas que viriam a ser apresentadas, e a justiça dizia, a censura dizia que não, venham se explicar, ninguém aparecia. E não é que alguém ia bater na porta da casa deles. Já sabia que aquilo estava indo embora, né? Já estava nos últimos... O Capital começa em 82, ano que vem faz 40 anos. Eu tinha acabado de fazer 19 anos. Eu tinha tido uma banda antes com o Dado e o Bonfá, chamado Dado e Reino Animal. Era eu, Dado, Bonfá e o Louro, que tocava guitarra no Capital. Olha só. Eu tocava baixo nessa banda. Você tocava baixo? E ninguém conseguia tocar e cantar ao mesmo tempo. Então era uma das primeiras bandas pós-punk sem vocal. Era só tocando. Mas o que nós sentíamos ali era uma necessidade de criar algo, de criar entretenimento, de criar em geral. Porque todo mundo da nossa turma era compelido a se expressar. Então eu lembro que em determinado momento eu fazia o fanzine da turma também. Eu chego a fazer 3 ou 4 edições desse fanzine do Capital. Aliás, roupa também, a gente fazia também silkscreen. Então, nossas bandas prediletas. Então a gente achava que a gente podia criar uma sociedade paralela, sabe? Fazer nossas camisetas, nossos fanzines, nossas músicas, nossas noitadas, tudo era separado, era uma sociedade alternativa. A gente achava que estava sendo criado ali. Não que... Isso é muito louco. Muito louco. Cinema até. Houve, por exemplo, festival de cinema em Brasília. A Plebe Rude faz um filme. A Ascensão e Queda dos 4 Rudes Plebeus.
A gente faz um outro filme chamado O Burocrata. Diretor e protagonista era o Zé Geraldo e Zé Guilherme. Era um filme mudo sobre um burocrata que enlouquece e mata o chefe dele com a máquina de escrever. A trilha sonora do filme era o Renato em pé tocando Tédio do lado da tela no cinema. E esses dois filmes acabam ganhando os prêmios. Olha só que loucura, cara. Pro ódio de todos os estudantes de cinema que estavam... Subversivos, punks. Nossa, como esses caras, você pode dar os prêmios para esses caras. Então tinha isso, fazia-se cinema, fazia-se camiseta, fazia-se fanzine, fazia-se roupa, fazia-se show, fazia-se tudo. As fitas cassetes, as bandas ensaiavam e gravavam os ensaios, esses cassetes eram distribuídos para a turma. Então a gente ouvia em casa. Tinha coisa do senso de comunidade também das bandas, dessa troca, né? A gente ouvia em casa as músicas novas. Quando a gente ia para os shows, a gente conhecia as letras.